Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar uma mensagem muito especial para você. Em João, no capítulo de número 3, no verso de número 14, diz assim: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amém? Oremos. Meu Deus, meu Pai, fala conosco de uma forma clara, especial. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. A tua palavra é como um fogo, é como uma marreta que esmiuça a rocha, e ela é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra alma, juntas e medulas. Meu Deus, fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nesse texto que eu li, é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos fazia parte de uma seita chamada fariseu. Os fariseus eram uma seita mais popular no judaísmo. Eles pregavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam. E Jesus chegou até ele e falou: olha, vocês são hipócritas, vocês pregam e não vivem. Falam algo para as pessoas, mas não vivem. E Jesus chamou eles também de raça de víboras, sepulcros caiados. E Nicodemos fazia parte dessa seita. Tinha outra seita também, seita dos saduceus. Saduceus era uma seita judaica que eles só acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, nem no poder de Deus, nem nos anjos. E tinha outra seita, os zelotes e os herodianos. Meu irmão, Nicodemos era mestre em Israel. E ele foi conversar com Jesus à noite. E ele chega para Jesus e diz: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos ouviu Jesus fazendo maravilhas e proezas. Eu creio que ele escutou o povo falando: olha, Jesus, ele cura as pessoas. Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva e a filha de Jairo. Jesus curou os 10 leprosos. Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus curou a mulher que tinha hemorragia constante há 12 anos. E Nicodemos foi falar com Jesus à noite. Aí, olha a resposta de Jesus para Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Entenda que Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus. Nicodemos estava pensando que Jesus estava falando de um nascimento
físico de um nascimento de um bebê. Porém, todavia, Jesus não estava falando do nascimento de um bebê, não. Jesus estava falando do nascimento do alto, do nascimento espiritual que só Deus efetua. Porque Nicodemos não entendeu o linguajar de Jesus? Porque Nicodemos não era um homem nascido de novo. Ele pensava que Jesus estava falando do nascimento físico. Quer que eu aprenda aqui? Eu aprendo que somente as pessoas espirituais entendem as coisas espirituais. Os carnais não entendem as coisas espirituais. Para eles é loucura. Aí no verso 5, Jesus diz: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Entenda, no verso 3, Jesus diz: vê o reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entender, assimilar, captar as coisas de Deus, Nicodemos. E no verso 5, Jesus diz: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito para você entrar, fazer parte da família de Deus. Então, nós só faremos parte da família de Deus se nós nascermos de novo. Nós não podemos nascer de novo. Nós precisamos de Deus, porque só Deus efetua esse nascimento. É um nascimento assim que não dá para descrever, para explicar. Ele vai falar para Nicodemos aqui no verso 6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Verso 8: o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Jesus está dizendo: Nicodemos, sabe de onde vem o vento e para onde ele vai, Nicodemos? A mesma coisa, Nicodemos, é uma pessoa que nasce do Espírito. Você não sabe de onde o vento vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com a pessoa que nasceu da água e do Espírito. Não dá para explicar. É um nascimento miraculoso, sobrenatural. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? O texto base que eu li foi esse. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está fazendo aqui uma referência a Moisés, quando Moisés estava com o povo, os hebreus, no deserto. Moisés é usado por Deus para libertar o seu povo do Egito. E Moisés consegue libertar eles do Egito. Eles passam o Mar Vermelho, estão indo para a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Aí o povo começa a reclamar: Moisés, aqui não tem água, Moisés. Quero voltar para o Egito, Moisés. Lá tem cebola, tem pepino, Moisés. Aí Deus deixa que as serpentes mordam os hebreus, e a maioria morre. E aqueles que ficaram vivos falam: Moisés, ora o Senhor, Moisés, para que essas serpentes não mate mais pessoas, Moisés. Aí Moisés vai orar ao Senhor: Senhor, o que eu faço, Senhor, para que as serpentes aqui morram? Ao Senhor: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca num pote, e todo aquele que for picado pela serpente, mande aquela pessoa que foi picada pela serpente olhar para a serpente de bronze, e quando ela olhar, ela não morrerá mais. Aí Moisés: tá bom, Senhor, vou fazer. Aí Moisés fez a serpente de bronze, colocou no pote, deixou lá. Aí quando o povo era picado, o povo olhava para a serpente de bronze e não morria mais.
Então, muitas culturas veem a serpente como algo positivo e poderoso. Partes das tradições judaicas e cristãs veem como uma força bastante negativa e simboliza a maldade. Então, Deus oferece um remédio a Moisés. Ele deveria fazer uma serpente de bronze. Deus fala assim: Moisés, o remédio vai ser esse: faz uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado pela serpente, quando olhar para a serpente de bronze, será curado. Aí o povo era picado, aí o povo olhava para a serpente de bronze e não morria mais. Meu irmão, o mundo sofre com o veneno do pecado, e o salário do pecado é a morte. Meu irmão, o pecado, ele paga um salário. Qual? Morte eterna. Mas nessa noite, quero te dizer que também Deus paga um salário. Jesus paga um salário, vida eterna. Então, só podemos nascer da água e do Espírito se nós aceitarmos a Jesus. Somente assim. Porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa, já nascemos com o DNA de Adão, e precisamos de uma pessoa para nos libertar do poder do pecado, e essa pessoa é Jesus. De que maneira a pessoa nasce do alto? De que maneira? De que maneira a pessoa é salva da morte eterna? Irmão, a única cura é olhar para o Filho de Deus, morrendo na cruz. Amém? Entenda. Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Meu irmão, vou te dizer agora como Jesus foi levantado. Jesus nasce em Belém da Judéia. Com 30 anos de idade, ele é batizado por João no Rio Jordão, e a partir desse momento ele começa a pregoar o evangelho, começa a fazer maravilhas e proezas, e Jesus, ele é traído por Judas. Judas entrega Jesus aos sacerdotes. E Jesus estava orando no jardim Getsêmani com Pedro, Tiago e João. E Judas chega com os guardas e diz: olha, aquele que eu beijar é Jesus, pode prender. Aí Judas chega com os guardas, aí Judas vai até Jesus, agarra ele e diz, aí Jesus fala: Judas, tu vai trair o Filho do Homem com um beijo? O irmão, a traição vem de uma pessoa que você confia e gosta. Aí os guardas prendem Jesus. Eles levam Jesus para o quartel-general. E lá no quartel-general está cheio de soldado romano. E tem um soldado romano, esse soldado pega, vai até Jesus, tira o manto de Jesus, coloca uma roupa vermelha em Jesus. Depois disso, ele se ajoelha e fica diante de Jesus: salve, rei dos judeus, zombando de Jesus. Aí depois ele pega uma coroa de espinho, coloca na sua cabeça, e pega uma vara e bate na cabeça de Jesus, e o espinho penetra no couro cabeludo, e sangue começa a derramar. Aí ele começa a cuspir em Jesus, começa a dar murro em Jesus. Jesus calado. Aí depois ele tira a roupa que ele colocou e coloca a roupa de Jesus. Aí ele leva Jesus para ser açoitado. Eles colocam Jesus de coca amarrado num tronco, e o carrasco pega um chicote de couro, na ponta tinha osso e chumbo. E o carrasco começa a atacar nas costas de Jesus. E quando pega nas costas de Jesus, dilacera. Dá 10 cortes. A história diz que dava para ver as costelas de Jesus. E Jesus calado, derramando o seu sangue carmesim. Aí depois eles pegam Jesus, levantam Jesus do chão, coloca
A parte horizontal da cruz, nas costas de Jesus, pesava 30 quilos, e Jesus está indo para o local chamado Gólgota, lugar da caveira, lugar da crucificação. Jesus está levando a parte horizontal nas costas. Aí Jesus não aguenta, cai no chão, fraco, porque apanhou muito, derramou muito sangue, cai no chão. Aí estava a multidão e os guardas romanos. Aí o guarda romano tinha autoridade de chamar qualquer pessoa para ajudar a pessoa que não poderia carregar a cruz. E esse guarda chama: ei, vem cá, tu, ajuda esse homem aqui, levar até o local da execução, da crucificação. Aí lá vem este homem, chamado Simão Cirineu, ajudar a Jesus carregar a cruz. Meu irmão, quem era para ter ajudado Jesus? Eram os discípulos, só que todos fugiram. Nesse momento mais terrível de dor, os discípulos o abandonaram, e Simão vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Entenda que Simão não tinha intimidade com Jesus, não tinha comunhão com Jesus. Quer que eu entenda aqui, meu irmão e minha irmã? Se as pessoas te esquecerem, se teu pai te esquecer, se tua mãe te esquecer, se teus amigos te esquecer, entenda que Deus vai mandar uma pessoa para te ajudar que você nunca viu e nunca conheceu, porque Deus é Pai e Deus está no controle. Aí Jesus chega lá no local da crucificação. Aí eles crucificam Jesus, pregam aqui e nos pés, e tem um ladrão à sua esquerda e à sua direita. Um deles zombam: Jesus, tu salvou muitas pessoas, porque não salva a ti mesmo? É o outro, fala com esse que zombou: olha, tu não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse não: Jesus, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Este homem foi salvo na última hora, porque ele creu inteiramente que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias, aquele que Deus enviou para ser Salvador do mundo. E Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. E 3 horas da tarde, ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus veio a óbito. A Bíblia diz que o véu do santuário rasgou de alto a baixo, porque foi de alto a baixo, porque foi Deus que rasgou. E agora, meu irmão, nós podemos entrar na presença de Deus em qualquer hora, porque Jesus abriu um novo, vivo caminho. Porque na antiga aliança, quem poderia entrar no Santo dos Santos somente era o sumo sacerdote uma vez por ano. Porém, quando Jesus morre na cruz, Jesus abriu um novo, vivo caminho. Agora nós podemos orar na faculdade, no colégio, no quarto, na sala, em todos os lugares, porque Jesus pagou o preço, porque Ele nos ama. Amém? E Jesus foi levantado, foi quando Ele morreu na cruz. Meu irmão, aquele veneno matava o corpo. O veneno da serpente, lá no deserto, que estava picando os hebreus, matava o corpo. Mas esse veneno aqui mata a alma e o corpo. O pecado mata a alma e o corpo. Meu irmão, a serpente é Satanás. E esse veneno mortal é o pecado. Jesus diz: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Somente Jesus pode nos libertar do pecado. É uma prisão espiritual. Quando nós se convertemos, Jesus nos liberta do pecado. Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você se converte, você vai conhecer a verdade, que é Jesus, e Ele vai te libertar do pecado, da justiça e do juízo, vai te libertar de tudo que este mundo oferece. Para você, meu irmão, nascer de novo, você tem que reconhecer que você foi
inoculado com esse veneno terrível do pecado, mortífero que é o pecado. Você tem que reconhecer que você não tem poder para curar você mesmo, você não tem poder para livrar do veneno do pecado. É necessário que você olhe para Jesus, ele carregou nosso veneno. Entenda, quando o povo era picado lá no deserto, o povo deveria olhar para onde? Para a serpente de bronze, para que eles não morressem. Agora Jesus está dizendo, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado, foi na crucificação, foi morrendo. Então olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você é perdoado, você é transformado, você é salvo e é regenerado. E se você olhar para Jesus, ele te liberta desse veneno mortal, mortífero que é o pecado. A Bíblia diz, Isaías 53, Jesus levou sobre o seu corpo, sobre si, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, meu irmão. Jesus nos ama, o amor de Jesus para conosco é incondicional, sacrificial. Entregue sua vida a Jesus hoje, porque nossa vida, meu irmão, é breve, passageira. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 3 segundos, meu irmão. A morte é notória, é inevitável, ela não respeita a classe social. Então, meu irmão, se arrependa, aceite Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que você fez. A Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, ele vai pegar os seus pecados e vai jogar no mar do esquecimento, e ele vai te tornar uma nova criatura. Ele vai te dar poder para você fazer maravilhas para ele, meu irmão. Olhe para Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você de uma forma especial, maravilhosa. Jesus é bom. Amém? Olhe para Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Deus os abençoe.